Hoje estamos aqui para fazer a correção dos exercícios do Estado de Minas Gerais. Queridos alunos, esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague suas respostas. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente, você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno me escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno me escreve outra frase: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito espaço. Ambas as frases são diferentes, com palavras diferentes, mas ambas as frases têm o mesmo significado. PET, volume 2, terceiro ano, ensino médio. Língua portuguesa, primeira semana. Questão número 1. Leia a capa da revista ao lado e responda as questões. Qual é o nome da publicação cuja capa foi apresentada? O nome da publicação é Revista Época. Letra B. Que público costuma ler essa revista? O público interessado em temas atuais sobre o Brasil, o mundo, saúde, educação, economia, política. Letra C. Na capa, qual imagem se destaca? Olha a capa. Tem vários alimentos, vinho, azeite. Então, na capa se destaca a imagem de vários tipos de alimentos saudáveis. Qual é o tema tratado nesta revista? O tema principal tratado na revista é uma nova dieta que promete unir saúde e prazer em se ter uma alimentação saudável e assim melhorar a qualidade de vida. Bem aqui no título. Observe o título da reportagem principal e responda aos demais itens. Em que tempo e em que pessoa foi empregado o verbo? Os verbos comer e viver foram empregados no modo infinitivo impessoal, na terceira pessoa do singular. A ideia expressa no título é geral, não sendo voltado a nenhuma pessoa específica. Letra F. As mensagens verbais e não verbais se complementam? Sim, se complementam, pois a linguagem verbal escrita e não verbal, imagens dos alimentos, se complementam ao informar sobre a importância de uma boa alimentação para manter a saúde. Letra G. Que recurso argumentativo é usado na capa? Os dizeres da manchete, com os verbos no infinitivo com uma conotação de imperativo, a distribuição das imagens de alimentos saudáveis ao longo da capa, a promessa de uma dieta que auxiliará na prevenção de doenças e na proteção de órgãos vitais, são recursos argumentativos utilizados para atrair os leitores. Letra H. Que editora é responsável pela publicação dessa revista? Editora Globo. Tá bem aqui, gente, ó. Tá difícil de ler, mas se você pesquisar no Google quem que é produtor da revista Época, é a editora Globo. Letra I. Além da reportagem principal, há a chamada para outras 3. Identifique e discuta essa técnica utilizada pela revista. Existem 3 chamadas aqui. A primeira é a reportagem sobre o grupo musical Jonas Brothers. A segunda é a reportagem sobre novo imposto
na poupança, e a terceira reportagem sobre melhores dietas contra as principais doenças. Ao apresentar outras reportagens presentes na revista, os editores têm a intenção de persuadir os leitores a comprarem a revista para se inteirar sobre outros assuntos que não abordados pela manchete. Questão 2. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da letra D de dado, discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Semana 2. Questão número 1. Observe a tirinha abaixo e responda. Sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, é correto afirmar que, letra A, por se tratar de uma variante informal, a fala de Chico Bento apresenta marcas da oralidade típicas do falar caipira. Questão número 2. Leia novamente a tirinha da atividade 1 e responda. Como você caracterizaria o personagem do Chico Bento do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, as características do personagem, como roupas humildes e pés descalços, pode-se inferir que ele não dispõe de muitos recursos financeiros. Ou seja, ele é pobre. Letra B. E como você caracterizaria do ponto de vista geográfico, regional? Do ponto de vista regional geográfico, o Chico Bento caracteriza um personagem da zona rural. Letra C. E do ponto de vista social? Do ponto de vista social, o personagem deve pertencer a uma família que teve pouco acesso à escola, desconhecendo a norma padrão da língua portuguesa. Letra D. Por que você pôde responder as questões anteriores? Em que se baseou para isso? Pude responder as questões anteriores por possuir o conhecimento de que a língua sofre variações decorrentes da história, do fator social, geográfico, econômico, entre outros, e também pelo estereótipo do caipira reforçado na nossa sociedade, por meios como a internet, as piadas contadas no dia a dia, etc. Letra E. Existe, então, alguma correlação entre identidade cultural e variação linguística? Existe sim. Existe relação entre a identidade cultural e a variação linguística, pois a língua também é considerada uma manifestação cultural de um povo. Letra F. Agora pense estritamente na linguagem utilizada pelo personagem. Você poderia, somente por meio dela, responder as questões 1, 2 e 3? Exemplifique. Não, porque o fato de uma pessoa não utilizar a norma padrão da língua portuguesa não significa que ela não disponha de recursos financeiros ou de escolaridade, ou então que seja uma região específica. Se pensarmos dessa maneira, estamos praticando o preconceito linguístico, que é quando julgamos uma pessoa pela sua maneira de manifestar a língua falada. Letra G. E essa maneira de conversar é típica da zona urbana ou rural? Como você chegou a essa conclusão? O modo de falar da personagem é típico de pessoas que vivem em algumas regiões do interior do país. Isso se dá porque no Brasil dispomos de uma grande variação linguística decorrente de diversos fatores, como, por exemplo, a colonização das regiões do país. Letra H. É tranquilo para as pessoas aceitarem a fala típica da zona urbana? Nem sempre. O fato de uma pessoa ser da zona urbana não quer dizer que ela esteja livre de sofrer preconceito linguístico, pois sabemos que diversos fatores interferem na maneira de falar de um indivíduo e que a língua apresenta formas diferentes de realização decorrente desses fatores. Por exemplo,
Na zona urbana da periferia de São Paulo, Rio de Janeiro e outras, há a chamada língua dos guetos, que para algumas pessoas não é benquista, muitas vezes até considerada chula. Questão número 3. Crie um pequeno texto respondendo às questões abaixo. Existe uma variedade melhor do que a outra? Como devemos tratar as variedades linguísticas, enquanto formas diferentes de realização da língua ou como correto e não correto? Olha, essa resposta, na verdade, é uma redação, né? Então ela é totalmente pessoal. Eu vou dar uma sugestão para que vocês façam um texto em 3 parágrafos, tá bom? No primeiro parágrafo, fale como adquirimos a linguagem falada e por que ela deve ser valorizada. No segundo parágrafo, fale como adquirimos a linguagem escrita e por que ela deve ser valorizada. E, finalmente, no último parágrafo, explique, dê sua opinião, por que não deve existir preconceito linguístico e que não existe certo ou errado, mas sim a linguagem mais adequada para cada tipo de situação. Você pode aceitar ou não a minha sugestão. É só para ter um norte mesmo. Semana 3. Questão número 1. Leia o trecho abaixo. O fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal literatura deve levar em conta, letra A, o leitor como peça fundamental na construção dos sentidos. Questão número 2. Leia o fragmento abaixo. No fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa, letra E, suavizar uma transgressão matrimonial. Questão número 3, Enem 2012. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, letra D, a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Questão número 4, Enem 2014. O poema Pátria harmoniza-se como um projeto ideológico em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que, letra B, a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. Em relação ao próximo texto, da Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Os 100 melhores contos brasileiros do século, Rio de Janeiro, Objetiva 2000, fragmento, a narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela, letra D, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Semana 4. Questão número 1. Leia o texto a seguir. O objetivo do texto, concurso público atrai brasileiros em busca de bons salários e estabilidade, é, letra C, informar a população sobre a busca cada vez maior dos brasileiros por concursos públicos. Questão número 2. Leia a charge a seguir. O texto acima é uma charge, ou seja, é um gênero textual no qual se exibe um desenho humorístico, que pode conter linguagem verbal, cujo objetivo é apresentar uma crítica sobre um fato atual. Considerando-se os elementos apresentados nessa charge e os fatos explorados por ela, qual crítica social é feita? Letra D. Repreende-se a busca da população brasileira pela aprovação em concursos públicos. Questão número 3. Leia o texto para responder as questões. Pelos comentários feitos pelo narrador,
pode-se concluir corretamente que: letra B. Os manuais, cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática, são improdutivos. Bem, como eu sei que várias pessoas podem ter dificuldade com as palavras que eu falei, eu estou deixando aqui embaixo o gabarito escrito também, tá bom? Então, aqui é semana 1. Semana 2. Lembrando que em relação à redação, cada um faz a sua, só estou dando uma orientação aqui, é um exemplo para vocês terem um norte, tá bom? Mas não copiem essa redação. Semana 3 e semana 4. Com isso, nós terminamos a correção dos exercícios do terceiro colegial do PET 2 do Estado de Minas Gerais. Até a próxima!